Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft, diretamente da Febrabantec, maior feira de tecnologia para o setor financeiro do Brasil. Estamos aqui para mais um episódio e esse episódio vai ser bem interessante. A gente está aqui com uma convidada de peso, mas antes de apresentá-la, vou apresentar meus colegas. Do meu lado direito, novamente o sócio do Mindcraft aqui, a quinta participação dele, diretor executivo de TI da MJV, Paulo Sampaio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. À minha frente, à minha direita, Marcele Toscano, executiva de contas aqui da MJV, estreante aqui no Mindcraft. Um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, Kleber, obrigada pela oportunidade. Boa tarde, gente. Bom, e nós somos os coadjuvantes aqui, né? Sem dúvida. A atriz principal aqui à minha frente, quero dar as boas-vindas e agradecer de antemão por aceitar o nosso convite. Vanessa Bustamante, CIO da HDI. Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Um prazer, uma honra estar aqui. Bom, então é isso. Então vamos dar o pontapé inicial. Vamos lá, Vanessa, muito prazer. De novo, acho que vale a gente reforçar, né, a sua presença aqui, só brilhanta aqui esse momento que é tão especial, né, pra gente. Então, te agradeço de novo o teu tempo aqui conosco. Vanessa, eu queria perguntar para você, né, entender um pouco sobre a perspectiva de tecnologia, né? Afinal de contas enfim, né, a nossa grande temática aqui, né, de pano de fundo. Entender um pouco, né, a HDI, ela acabou de passar por um momento, né, estratégico, né, de mudança aqui, né, onde houve o caminho aqui da transformação para que virasse esse grupo, né, o novo grupo HDI, com a aquisição, né, da carteira, né, da Sompo Consumer, né, e da Liberty, né, como um todo, né, que hoje é a Yellow, né, que você está aqui representando. Queria que você contasse um pouco para a gente, né, acho que muito desafio aí envolvido, né, te ouvir um pouco, que a gente possa gerar alguns insights aqui preciosos, né, ouvir essa tua história que está passando ainda, né, por esse momento tão importante, tão robusto, né, de transformação aí para o Grupo HDI. Bom, vamos lá. Tentar encurtar algo que não é tão simples, né? Mas fique à vontade. É um desafio grande, principalmente pela responsabilidade que a gente tem, né? Não só com as pessoas, como com o mercado, como com a história dessas companhias, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, dentro do grupo de manter esse DNA vivo, né? A gente entende que são empresas que são de referência, né? Que tem toda uma história, toda uma trajetória no mercado, não só pela marca em si, mas também pelas pessoas que trabalham lá, pelas pessoas que fazem acontecer. E eu entendo que um dos maiores desafios é justamente isso, né? Como você fazer um processo de uma aquisição, como você incorporar companhias distintas, né? Sem perder justamente tudo isso que é um diferencial, né? Para que seja ganha-ganha, né? Então a gente está num momento muito rico, eu diria, muito desafiador, principalmente falando de TI, a gente trabalha demais, né? Isso não tem como ser diferente. Mas o grupo vem se preparando, né? Então, de que forma? A gente mexeu na cultura da companhia para ser uma nova cultura, onde as pessoas se identificassem, né? Dificilmente a gente vê isso com tanto cuidado nesse tipo de processos de M&A, né? Às vezes até não é nem porque as empresas não querem, mas é porque às vezes a empresa que terminou fazendo a aquisição tem uma cultura muito enraizada, muito forte de anos e acaba meio que engolindo, né, as empresas novas. E a gente se preocupou muito como grupo nesse lado de pessoas, de cultura, principalmente de não ter uma quebra de serviço para os corretores e para os segurados e que seja um processo onde, no final das contas, a gente consiga se fortalecer como grupo, mas ao mesmo tempo que a gente também mantenha esse nosso compromisso social, esse nosso compromisso com pessoas, clientes, corretores e parceiros. Então, está sendo um desafio, mas um desafio bom, porque ele transcende a tecnologia, entendeu? Então, acho que esse é um ponto forte. No final do dia tem as pessoas, né? De todos os lados, né? Muito bom. Legal. Eu queria entender com você quais foram os principais impactos, né, que vocês enfrentaram, né, durante essa integração de operação, né? Porque a gente está falando de empresas distintas, então agora como que isso se unifica, né? Como que isso se dá na prática? Legal. É importante frisar que as duas aquisições elas têm modelos distintos, né?
quando a gente fez a aquisição da Sompo Consumer, a gente teve uma aquisição mais voltada para a diversificação de produtos, carteira. Obviamente veio um time bem sênior trabalhar com a gente na companhia como um todo, inclusive TI. No caso da Liberty, a gente fez a aquisição da operação completa, né? Então, a gente inclusive dentro do grupo HDI, e agora por que grupo HDI? Porque a gente quis manter uma estratégia multimarca, até para respeitar todo esse legado Liberty. Eu vim de Yellon hoje, que é justamente a nova marca. Por questões contratuais, a gente só pode usar o nome Liberty até novembro. Então, a gente vem trabalhando já desde o ano passado numa reformulação da marca e que fosse uma marca que não só o mercado se identificasse, mas principalmente os colaboradores, né? E aí, quando a gente olha o Yellon, é o Yellow de energia, né? De liberdade, o Lum de luminosidade e o de ser único, né? Então, a gente até muito forte nessa questão de seguro para ser livre, então a gente vem com uma pegada de trazer essa nova seguradora para fazer parte da vida das pessoas, e isso é um dos grandes desafios, ou seja, como respeitar todo esse legado, né, das novas marcas que estão vindo. Então, assim, a Liberty, ela vira uma nova marca, a Sompo Consumer, ela foi incorporada dentro da HDI. Tá? Então, parte dos desafios é identificar a nossa estratégia de multimarca, como seria, quais produtos a gente vai manter ainda apenas na marca HDI, quais produtos a gente passa a ofertar nas duas marcas e, claro, o desafio de trazer as pessoas para o jogo, de não só a título de TI, mas também da operação como um todo, olhar processos, olhar unificações que a gente tem que fazer. Então, eu te diria que por serem dois modelos distintos, o grande desafio é trazer uma unicidade para isso que está se criando novo aí dentro do grupo. Sim, e tem também o lado do cliente, né? Sim. Tem o cliente que é impactado por isso também, né? Como que isso se dá, né? De Liberty, o cliente que é Liberty agora passa a ser cliente Yellon, né? E como que foi essa estratégia, né? Para reduzir esse impacto perante o cliente? Isso foi um desafio. A gente teve o apoio, claro, de uma empresa para nos apoiar nessa questão da nova marca. Foram feitas algumas pesquisas também de campo com clientes, com corretores. A gente está nisso desde o ano passado, surgiram mais de 200 nomes, então imagina o desafio de escolher um, né? Mas eu entendo que foi assertivo, porque a gente conseguiu trazer essa questão da liberdade, da inovação, de ser uma marca, sim, que ela tende a se posicionar um pouco mais premium e que o cliente consiga continuar se enxergando. Mas é lógico que essa transição ela não acontece de uma hora para outra. Então, tem toda uma estratégia de marketing, inclusive, da gente, num primeiro momento, continuar apresentando a marca Liberty com o endosso, já, né, com Yellon. Em algum momento, a gente deixa só Yellon, mas por enquanto ela está sendo super bem aceita. Agora a gente vai começar a massificar mais a comunicação, então nas mídias, em canais digitais, aí eu acho que aos poucos as pessoas vão se acostumando. E só mais um ponto, é legal porque o próprio Y do Yellon, que ele tem aqui um formato como se fosse de uma asa, é justamente trazer a solidez do que é a Liberty, né, num dos pilares, que é um dos traços do Y, e a asa na outra parte, justamente para trazer esse frescor, essa liberdade, esse ser mais livre, né? Sim, então, legal. Por enquanto, a missão está cumprida, o pessoal tem curtido bastante. Muito bom, essa é a parte que todo mundo vê, né, Paulo? E a parte que o público, né, que o consumidor final, que o próprio corretor, que eles não veem, né? Eu vejo assim, um desafio enorme é combinar a estratégia de marketing, né, a estratégia, digamos assim, extramuros, né, com a convivência, né, e a estratégia de consolidação dos componentes, né, tecnológicos, né. Acho que, imagino assim que esses tempos e movimentos, né, tem que ser assim muito bem orquestrados para que você consiga Sim. atingir todos esses marcos, né. E como é que está isso, né? Na sua visão, assim, aonde que você vê o ponto nevrálgico dessa caminhada, né? Como que você planejou e o que você entende, assim, que é o ponto que você olha com carinho para que toda a programação seja atingida?
Esse é um desafio bem grande, né? A gente fez o closing da Sompo Consumer em agosto, e o closing que eu digo é aquisição, Sim. né? E o da Liberty em novembro. E para esses dois movimentos a gente tem cronogramas assim muito específicos para cumprir, para que a gente consiga fazer a incorporação dessas companhias, né? Então, assim, um dos principais desafios é justamente que agora a gente tem um leque de soluções, de sistemas, de jornadas e como fazer para escolher de forma apropriada, né? Então, a gente tem feito um trabalho assim muito pé no chão, de entender tudo aquilo que a gente, de fato, não pode perder o foco para conseguir incorporar de forma adequada. A gente tem alguns prazos aí bem fortes, como eu falei, por exemplo, a marca, eu não poderia continuar usando a marca depois de novembro, então tem toda uma troca de identidade visual, sistema e tudo. Mas falando de sistemas, como a gente tem uma estratégia multimarca, num primeiro momento a gente ainda vai manter alguns sistemas apartados. Se convive, né? Isso, se convive justamente para a gente evitar de ter uma ruptura muito forte com o mercado, né? Porque é natural, a gente sabe que numa situação dessa, num processo como esse, se você começar a ter indisponibilidade sistêmica, se as coisas não funcionarem, gera uma certa angústia, uma certa preocupação ou desconfiança de, agora, será que tudo aquilo que eu gostava da HDI vai se manter? Será que tudo aquilo que eu gostava da Liberty vai se manter? Então aqui eu te diria que a gente está sendo muito cirúrgico nos movimentos que a gente está fazendo. Internamente a gente se estruturou em duas frentes, uma frente mais de transformação para continuar cuidando da estratégia com novos parceiros, inclusive a MJV participa com a gente de algumas frentes, para a gente poder continuar olhando a jornada do cliente, continuar olhando a jornada do corretor e, por que não, nesse meio tempo, aproveitar coisas que funcionam super bem para uma marca e trazer para outra e vice-versa. Né? Trabalhar essas forças e fraquezas, né? Você vê onde uma marca tem uma robustez sistêmica, etc., né? E se eventualmente outra marca ela não chegou ali ainda, talvez fazer esse sincronismo de soluções, né? Isso. Eu vejo isso como acho isso muito desafiador, né? Porque você acaba saindo de um movimento que você estava acostumado de orquestrar, né? Então definir a ordem com que você começa cada ato, né? Para um movimento de coreografar, né? Você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então são 3 marcas que estão funcionando, que seus produtos estão sendo comercializados até um certo tempo, né? Mas você acaba tendo que coreografar mesmo. Então eu fico imaginando o desafio para o líder ali, em como estruturar seus times, né? E montar essa estratégia de trazer tudo isso funcionar, manter disponível, trabalhar a questão desse momento, né, quando você tem uma fusão. Pelo meu passado aí, eu passei por algumas, né, a gente sabe que todo mundo coloca uma lupa na questão da reputação, né? Se a mudança foi para melhor ou foi para pior, né? Então é um momento aí de tomada de decisão importante, né? E que eu acho que essa robustez aí que vocês estão mostrando, essa estratégia, né, de se criar uma nova cultura, uma nova marca, e trazendo todos e fazendo que todos se sintam representados, né, dentro dessa estratégia, eu acho que é uma estratégia vencedora e que a gente está confirmando aí que está indo para um caminho super legal. Né? Sim, a gente fez um movimento bem importante no começo do ano de unificação das estruturas de TI. Isso é importante. Então hoje, por exemplo, as lideranças que estão comigo, elas não olham marca A ou marca B. Então vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma pessoa que cuida de toda a minha parte de sistemas de financeiro e contábil. Ela olha para as 3 marcas, né? Então ela olha para a HDI, ela olha para a Sompo Consumer, ela olha para a Liberty. E tem times misturados, então a gente tem times de todas as empresas. E isso é bom, porque a gente começa a quebrar um pouco as barreiras de que, mas eu só olho para esse pedaço, eu só olho para aquele. Então começa a trazer também um panorama 360 de que em cada uma das marcas a gente tem problemas e oportunidades, né? E como é que a gente olha isso de forma tal de que a gente consiga também trazer as pessoas para elas se sentirem donas do todo, sabe? Esse pertencimento. Sim. E não é, mas eu só olho o que é Liberty, ou eu só olho o que é HDI, ou eu só olho o que é Sompo. Então, falando um pouco do desafio, além da questão da unificação de sistemas, da gente escolher quando, como e qual sistema a gente decomissiona, a gente
unifica. Existe sim um desafio aí no roadmap da gente trazer uma certa simplificação, até para que a gente não fique moroso, né? O desafio nessas incorporações é você garantir a tua agilidade, né? A tua qualidade de entrega, mas ao mesmo tempo eu acho que quando as pessoas elas se juntam, elas entendem que elas são responsáveis pelo todo, isso ajuda. E aí, só complementando na questão das escolhas de sistemas, a gente está olhando muito para o lado da experiência, a gente está olhando muito para que as marcas elas não percam a sua identidade, e também tem todo um trabalho interno com as áreas de revisitar processos, políticas, modos de trabalho, porque cada vez que você faz uma mudança dessa, você meio que tem que treinar as pessoas nesse novo mundo, né? Sim. E isso também é algo que tem que ser muito bem planejado e pensado, porque desde call center, área de sinistro, o time comercial, quando o comercial vai lá e tem que conhecer o portfólio completo, a gente com essas 2 aquisições, nossa, aumentou muito a oferta de produtos. No último encontro que a gente teve das lideranças, a gente falou assim, hoje o corretor tem 16 opções de automóvel para ofertar, só dentro do grupo HDI. Então, assim, é uma responsabilidade grande da gente também conhecer, e eu falo a gente, inclusive, eu falo com o meu time, da gente conhecer os produtos. Sim. Pô, você sabia que agora a gente tem esse seguro? Não sabia, mas tem. Então, assim, é uma responsabilidade grande em todos os níveis, né? Inclusive de conhecer o potencial do grupo agora como sendo segundo maior aí. Maravilhoso, uma aula, né? O que eu acho assim também, talvez o próximo passo, né, depois que você faz a fusão e você unifica diversos sistemas, né, você acaba trazendo uma complexidade, né, principalmente para a TI, né, então manter todas essas tecnologias, né, cada companhia provavelmente tem um direcionamento, né, e depois talvez o segundo momento é trabalhar a questão da arquitetura corporativa, né, então ter uma visão completa, né, do meu mapa, né, da sopa de letrinhas ali, e o próximo passo é como eu simplifico isso, como eu trago eficiência, como eu faço a melhor escolha, né. Nessa linha, vocês já começaram a percorrer esse caminho? Como é que está essa parte digamos assim, do meu diagnóstico e para onde eu estou indo? Sim, a gente vem fazendo alguns estudos, né, de arquitetura como um todo. Existem algumas ações que são mais rápidas, né, os famosos quick wins, que a gente já consegue endereçar, e tem outras coisas que vão ser mais a médio e longo prazo, né? Então, o que a gente tem buscado é entender o que vai ajudar a pavimentar o grupo HDI do futuro. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar definindo o futuro com a restrição do presente. A restrição do presente é que tem muita coisa que talvez nesse momento eu tenho que fazer um trade-off e não faça, porque eu estou incorporando, mas isso não quer dizer que essa vai ser a minha realidade futura. Então, o que a gente tem feito, né? Junto com os times, a gente tem uma tese de integração, é assim que a gente está chamando internamente, onde a gente olha para tudo que a gente tem dentro do nosso ecossistema e, a partir dali, identificando o que é mais core e que eu poderia, talvez, nesse primeiro momento, até não mexer de imediato, o que é experiência, né? O que ajuda a gente a se manter como uma marca sendo a primeira escolha, tanto do corretor ou do segurado, e trabalhando nisso. É natural que existem algumas questões de tecnologias mais antigas que a gente quer aproveitar o momento para simplificar, decomissionar. E aí tem um ponto muito, muito importante que a gente vem conversando com as pessoas. Nesse tipo de movimento, né, gera uma certa insegurança, né? Claro. Mas eu trabalhava com tecnologia A, não trabalhava com tecnologia B, e essa tecnologia vai sumir, e o que vai acontecer? A gente tem tido uma resposta muito positiva do time, assim, meu time é um time que eu tenho o maior orgulho. Nosso NPS interno de TI, ele fica oscilando entre 77 e 80, é um NPS bom. Super bom. Ainda mais com o time, TI, né? ainda mais em TI. E nesse momento, né? E vou te dizer que a minha galerinha trabalha muito. Eu falo que o pessoal não veste a camisa, a galera é tatuada. Porque o pessoal vira final de semana e tá com a gente em hora extra, e muda isso, muda aquilo, e a sala de guerra, e a operação assistida. Mas existe muito esse compromisso de que a gente é uma TI viabilizadora. A gente tem condições de ajudar a companhia a dar um salto assim, exponencial, ou a gente pode ser um fator que desacelera, e não é o que a gente quer.
Então, nesse momento da tese, o que a gente também está conversando nessas aquisições, a gente recebeu pessoas que têm toda uma história, então conhecem muito de seguro, né? Eu falo que o maior ativo que a gente tem é esse conhecimento, porque se a pessoa tem um comportamental bom e se ela conhece do business, né? Tecnologia você ensina ela. Então hoje você tem soluções de low code, você tem oportunidade de fazer um treinamento. Então o que a gente está tentando aqui fazer também, Paulo, independentemente da tecnologia que fique, da gente trazer o time de novo para esse jogo de dizer, olha, se você gosta de trabalhar com a gente, se você entende que esse ambiente é um ambiente favorável para você se desenvolver, me ajuda a pensar no que é melhor, porque tem espaço. Você vai aprender coisas novas. O que é bom, porque a gente também tem uma responsabilidade social com a empregabilidade das pessoas. Eu falo que as pessoas têm que enxergar que quanto mais tempo elas trabalham com a gente, elas continuam se desenvolvendo, né? A regra de obsolescência delas não aumenta. E eu vejo que se a gente tem conseguido fazer isso com... Lógico que não é com 100% do time, porque cada pessoa está num momento diferente de vida e tudo, mas as pessoas têm entendido que a gente pode se permitir pensar em simplificação, pensar em eficiência, pensar em o que eu faço in-house e o que eu não vou fazer in-house. Mas para quê? Para que a gente gaste o nosso tempo para criar diferenciais dentro do nosso business e não fazer aquilo que é mais commodity. Então, assim, a gente tem aí um cronograma de, a princípio, até setembro, outubro, ter essa tese bem madura. E a partir dali a gente começa a setar os projetos aí estratégicos que vão nos ajudar a definir, de novo, quais tecnologias ficam, quais tecnologias a gente vai mudar. Mas a gente está tendo uma preocupação muito forte com o attrition, uma preocupação muito forte de não prejudicar a experiência, mas está sendo bem desafiador, viu? Não vou mentir para você. Até porque, né, pro usuário final, essa mudança ela tem que ser transparente, imperceptível. Precisa continuar interagindo. Aqui por trás está acontecendo um monte de coisa, né? A gente está pautorando ali, mas para o cliente isso tem que ser o mais transparente possível, né? E a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? Que a TI ela tem tomado um papel cada vez mais relevante dentro das corporações. Ela tem se aproximado cada vez mais da área de negócio e tem atuado de fato, né, como business, não só, mas como uma área que é demandada, né, e sim ela passa a ser demandante também do próprio negócio, né. Como que se dá isso dentro do grupo HDI, né? O quão importante é essa junção, a importância da TI dentro do negócio, lá no grupo, especificamente falando. A TI ela tem uma característica de ser considerada uma área estratégica, né? Eu reporto diretamente para o nosso CEO, então eu tenho a oportunidade de participar semanalmente de todas as discussões que envolvem as áreas de negócio. Então, desde questões de, por exemplo, o próprio processo de marca, eu tive a oportunidade de participar ativamente, então você vai incorporando aquilo, né? Então, a gente tem esse espaço, ao mesmo tempo, o time, ele é uma mudança de chave, né? Porque vamos ser bem transparentes aqui, ao mesmo tempo que a gente quer ser uma TI mais consultiva, em algumas situações a gente se depara com momentos onde o próprio time diz, não, mas o pessoal lá que definiu isso. Não, peraí, como é que o pessoal lá que definiu isso? Você faz parte disso. Então, como é que a gente se posiciona? Com ônus, né? Isso, como é que você se posiciona? Então, assim, falando do Grupo HDI, a gente tem mesmo essa pegada de estar muito próximo. Negócio e TI, né? Mas não só no discurso, só no papel. A gente vê isso, a gente sente isso, né? É lógico que, de novo, a gente está com esse desafio grande, onde tem áreas que elas estão muito mais olhando para dentro, mexendo muito em infraestrutura, mexendo muito em ambiente, mexendo muito em questões de segurança, de subir a régua ali dos nossos sistemas, disponibilidade, monitoramento, mas tem todo um front ali que a gente trabalha também no modelo de agilidade ou híbrido, né, dependendo dos projetos que são mais críticos, que eles estão ali o tempo todo respirando negócio e sugerindo coisas e entendendo a melhor forma da gente endereçar aquilo. Eu brinco pro pessoal que a gente vai ter muita coisa para entregar, mas a gente sempre tem que entender se aquilo ali melhora o quê?
melhora a vida do cliente, ajuda a virar ponteiro, melhora a vida do corretor. Então, eu posso te garantir que é um exercício diário. A gente também tem que respeitar que nem 100% do grupo vai gostar ou vai querer fazer esse papel. Sim. Ainda mais falando de TI, tem gente que fala, não, me deixa aqui, eu e meu computador e eu que está melhor. Mas a gente tem várias pessoas que vêm com esse DNA de seguro. Eu brinco que seguro é um vício, né? Você entrou em TI, em seguro, eu pelo menos estou desde 2001. Você sente falta, aquilo corre na veia. Então, tem uma pegada forte, sim, de ser uma TI mais consultiva, sim, mais próxima. Imagino que ser TI em seguro e financeiro, né, como todo, tem uma emoção a mais, né? A gente está falando de dados, né, de clientes, dados sensíveis, então Sim. O nível de segurança ele é elevado, né, ele tem que ser cada vez mais alto. A gente vê diversas notícias, vazamentos de dados. Eu estava até contando aqui uma curiosidade ontem, que implementou o Pix bombando, né, todo mundo usa Pix, é uma maravilha. E aí vira e mexe sai, vazaram não sei quantas mil chave Pix. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu usava o meu CPF, né? Depois passei a usar meu telefone. Eu falei, cara, vou criar uma chave Pix que é só para Pix. Eu criei um e-mail que é para Pix. Então, assim, eu não sei nem a senha desse e-mail, né? Então, se esse e-mail vazar, pode vazar. Inclusive, manda Pix para mim, não tem problema. Eu quero mais é que vaze mesmo. E se vazar o e-mail, não tem problema nenhum. Então a gente vê, né, que todo marco, né, toda mudança que o mercado ele passa, né, envolve uma série de fatores por trás e que se a gente não tiver com uma TI bem estruturada, com nível de segurança elevado, o cliente final ele acaba se frustrando. Né? Uma coisa que é para melhorar acaba. Sim, tem uma questão bem bacana. A gente tem tido bastante apoio assim dos players que a gente tem, né, em todas as frentes. Então eu falo que ninguém faz nada sozinho, né? Então uma das primeiras coisas é como é que a gente consegue robustecer a nossa operação, né? Sem perder a nossa característica, mas trazendo também empresas especializadas que nos ajudem a chegar naquele objetivo. E falando de dados, segurança, infraestrutura e até próprias questões assim mais estratégicas de definir a questão de jornada. Eu diria que assim, um diferencial também é você ter parceiros apropriados que te apoiam nesse processo. E inclusive na questão de definir o futuro, né? Porque aí a gente deixa as emoções de lado, vem alguém com um olhar novo, Sim. Fresco e diz, caramba, mas isso aqui poderia ser assim, né? É isso. Porque essa oxigenação, né, é muito importante, né? De fora para dentro, né? Não tem jeito, mas acho que é o gancho, né? Do que a gente sempre fala, né? Você tem ali tantos desafios, né, Van? Tantas coisas ali envolvidas nesse processo. Está longe de ser um processo simples, né, em todos os sentidos. E você ainda tem a estratégia, né? E você ainda tem o futuro. Né? Então você tem ali o run pegando um fogo, você, né, com uma mega atenção ali, né, 1000 coisas ao mesmo tempo. Total dedicação, mas não pode ser total, né? Porque você ainda tem que pensar no change the business, né? Você ainda tem que pensar e estar com o olho lá no futuro, porque a empresa não para, o mundo não para, o mercado não para. Né, a mudança do comportamento do consumidor não para, a experiência que é cada vez mais menos industrial, vamos dizer assim, né, porque está tudo muito com o digital ali muito unificado em termos de experiência, né? Então, acho que como é que é isso para você assim, né? Acho que é uma pitada, um tempero aqui ainda extra, né, desse momento assim, né, que não tem muito jeito. Como é que está isso? A gente separou parte da nossa capacidade ali dos times justamente para a gente olhar para fora, né? Porque o grupo Talanx, né, que é o grupo que a HDI pertence, fez um investimento forte, né, 2 aquisições, não só para ter um crescimento inorgânico, mas também para diversificar mais a oferta. Só que a gente também tem que estar muito atento de que se eu ficar apenas incorporando, que o apenas já é um baita trabalho por si só, a gente vai perder um time que a gente não quer perder no mercado. A gente quer ser, sim, a seguradora mais presente na vida das pessoas. E aí, com isso, você tem que ter parte do teu time também podendo pensar no futuro, pilotando. E assim, os executivos estão ali ouvindo tudo o tempo todo, GenAI, e agora, como é que fica, machine learning, inteligência. Então, assim, a gente tem separado, sim, dentro da estrutura. Parte dos nossos times estão muito focados na incorporação, né? Mas outra parte do time continua
evoluindo. Mas um negócio legal é que essa evolução ela não descasa com o que a gente quer de arquitetura futura. Então, a gente tem pensado tá bom, isso aqui é super legal, mas vale a pena eu fazer isso agora? É o momento, ou vale né? a pena de eu fazer isso daqui a 6 meses? Mas se eu fizer daqui a 6 meses, eu perdi o time ou não? Então, é um momento onde a gente está escolhendo o tempo todo. Mas a gente, como grupo, decidiu sim ter uma parte do time olhando para essa questão de novos parceiros, novos canais, continuar olhando para a jornada, a experiência, justamente para a gente não ficar de fora. Fazer alguns pilotos, algumas POCs que a gente entenda que possam nos ajudar a entregar uma experiência diferente. Mas, sendo bem transparente, é um processo de negociação diário, para a gente não se perder, entendeu? Tem um monte de coisa legal para fazer, mas ainda tem um monte de coisa para a gente fazer. Aí eu lembro do Cortella, né, que ele disse que é disciplina e organização da liberdade, né? É verdade. Então, a gente tem que ser disciplinado e se organizar para poder se permitir testar outras coisas, fazer outras, sem perder o foco daquilo, né? Esse ponto que ela trouxe é bem importante, porque dentro da estratégia você tem que, muitas vezes, ter a visão da arquitetura transiente, né, que é o próximo passo, e a arquitetura definitiva, né, para onde eu vou, né? E nesse caminho você consegue trazer elementos não só tecnológicos, como de cultura. Então, essa arquitetura transiente que eu tô escolhendo, ela está evoluindo, né, a questão cultural, a questão de modernização, a questão de disponibilidade, a questão de diversidade de produtos, né? Ela vai suportar isso? Ela tem que suportar, porque ali na frente eu tenho que dar um passo ainda maior, né? Que vai ser assim, o passo para 5, 10 anos, né? Qual a tecnologia que eu vou ter daqui a 5, 10 anos, como eu me mantenho competitivo, né, do ponto de vista de tecnologia. E talvez assim, um passo importante também é como eu trago para a minha área de negócios, para a minha área de produtos, os recursos tecnológicos disponíveis, né? Então, em que momento ele vai poder pensar que tal produto que eu planejava com ciclo de vida de 20 anos, agora eu tenho recursos tecnológicos para planejar um produto que o ciclo de vida vai ser de 6 meses, né? Trabalhar formato de campanha, né? O sonho de toda área de negócio, poder ter time to market, etc. A gente sabe que hoje existe tecnologia para isso, só que é um caminho que tem que ser percorrido, né? Então, não é fácil, e ainda mais no momento que vocês estão, onde vocês têm que unificar culturas, unificar tecnologias, né? E essa tomada de decisão, eu acho que talvez aí seja, né, o ponto nevrálgico de tudo isso, né? Ter uma arquitetura robusta, uma arquitetura transiente que você sabe que é o caminho, e isso tem que estar talvez compartilhado com toda a companhia, né? Porque sabendo que não é só dar um passo, vai ter que dar vários passos, é um caminho evolutivo, isso tem que ser perseguido. Na linha que você falou, é a disciplina, né? Isso é muito importante. Sim. Eu vejo que talvez é um momento assim que você possa trazer para a estratégia vários elementos, né? Então, a tecnologia é o meio, né? Porque a gente sabe que no final é o cliente na ponta, o corretor na ponta, e a área de negócios aí pensando, né, em levar a marca para frente, levar a companhia para onde ela deseja do ponto de vista estratégico. Né? E você está mexendo no dia a dia das pessoas, né? Então, quando você que é um temperinho assim que trazer para o dia a dia ali, é aquela questão de a pessoa vinha, fazia o seu trabalho, já estava acostumada, faz muito bem aquilo e de repente você vai lá e mexe nisso tudo. Então, eu vou dizer para vocês assim, eu me considero uma pessoa privilegiada de ter a oportunidade de fazer isso, Sim, né? Porque uma experiência é uma experiência única, porque você tem a chance justamente de definir algo futuro, mas obviamente a gente não pode descuidar o presente, mas trazer as pessoas para o jogo. Acho que essa questão das pessoas se sentirem inseridas, a gente tem gastado assim bastante energia conversando com as áreas de negócio para explicar para elas de que tudo aquilo que foi construído não se perde. E apesar de que culturalmente as empresas têm um viés muito parecido, o que é bom, a gente vinha por momentos diferentes, né? Então a gente via que para alguns temas a Liberty tinha um grau de maturidade maior do que a gente encontrava na HDI, e ao mesmo tempo a HDI também tinha alguns outros processos que eles traziam um pouco mais de liberdade, até pelo modelo descentralizado do grupo. Então o que a gente está tentando fazer agora é, primeiro, que as pessoas continuam se identificando com a companhia, né, com o novo grupo,
trazer um pouco dessa, eu brinco nessa sessão desapega, né, para a gente poder olhar, mas principalmente trazer as pessoas para o jogo, e até o meu time mesmo, da gente se manter coerente, de explicar para as pessoas que, puxa, isso aqui seria super legal, mas nesse momento a escolha é essa. Mas por quê? Eu acredito que quando as pessoas entendem o porquê, isso faz toda a diferença. E aí, falando de novo do grupo, a gente mexendo na nossa cultura, né? A gente tem o nosso propósito, que é o aqui a gente se importa pessoalmente. Isso é muito forte. Porque é engraçado que você vê isso, você respira isso na companhia. E isso assim, assado, por quê? Porque aqui a gente se importa pessoalmente. E eu estou fazendo isso por quê? Porque aqui a gente se importa pessoalmente. Então, acho que isso é algo que mesmo nas escolhas difíceis, você trazer a clareza, a coerência e o propósito, aí conecta com tudo. Então, eu sou entusiasta de onde eu trabalho. Vocês já perceberam isso, né? Mas tem que ser, Van, tem que ser, porque acho que vocês estão dando uma aula aí, sabe? Assim, a gente vê um pouco de tudo, né? E já tem as nossas vivências mesmo, né? Então, do que a gente conversa, né? Eu estou bastante lá, a gente fala muito e fala com outras áreas também. A gente sente isso, né? Então, acho que bom para o grupo que você está, né, à frente desse processo também, com toda a tua bagagem, né? Teu track record, teu profissionalismo e carisma também, né? A gente falava em carisma aqui antes de começar. Acho que a Van tem também para dar e vender, e acho que isso faz importante, porque isso fala sobre empatia, né? E que fala sobre pessoas de novo, né? A gente fala e volta, né? E cai nisso tudo. Então, a questão da cultura, ela é o propósito, ela é o sentido, né? Ela dá esse sentido, ela dá essa amarra, essa liga, né? E não adianta, você pode fazer um processo talvez o mais lindo, né, do mundo, tá ali teu backstage, tá as melhores maravilhoso, tecnologias, exatamente. Né? E se as pessoas não entenderem o sentido, não se identificarem com esse significado, né, esse propósito não tiver, se ele não está claro o suficiente, não conectar com as pessoas, não adianta que nada vai acontecer. A liderança inspiradora faz a diferença nesse momento de incerteza, como você comentou, né? Então, Sim. sabendo que tem um líder ali que está preocupado com todos esses pontos, né? Além do resultado, além da questão da disponibilidade, que é, digamos assim, o core da TI, mas eu estou trazendo elementos de cultura, estou trazendo forças complementares, né? Para que a gente progrida, faz toda a diferença, né? É só sucesso. Bom, legal. Bom, eu queria, assim, para a gente entrar nos momentos finais, eu queria entender de você o olhar de futuro, né? O que você imagina? A gente está... Hoje você tocou um pouquinho no assunto, né? Hoje a gente está falando sobre inteligência artificial, né? Basicamente, todo mundo aqui está falando de inteligência artificial, é um dos temas centrais da feira. Como que isso está incorporado, né, dentro do grupo? Como que vocês têm utilizado? E o que você, né, especificamente, entende como visão de futuro, próximos passos, né, dentro do grupo HDI? Legal. No grupo também não está diferente, viu? Semana passada eu estive na Irlanda, em Dublin, num evento que é o encontro de tecnologia do grupo Talanx. Então a gente teve a participação de vários países do grupo. Foi super legal, porque como cada país está num momento diferente, você vê as pessoas com iniciativas distintas. O que para a gente é muito bom, só para dar um contexto, né? Como o grupo ele é um grupo que ele preza muito pela descentralização, então cada país consegue tocar as coisas do seu jeito de ser, né? Porque cada país... São quantos países que fazem parte do grupo? Olha, lá no evento a gente tinha mais de 20 países. Uau. Então tinha gente da Polônia, da Áustria, da Grécia, da Itália, da Espanha, México, Brasil, por aí vai. Então, o que acontece? Apesar de ser um grupo descentralizado, a gente tem esses encontros onde cada país leva o que está implementando, o que está sendo inovador, o que está fazendo para a gente trocar experiência. E esse tema está em evidência. Sim. E a gente conseguiu identificar algumas oportunidades, muito ainda voltado para essa questão de experiência, né? de cliente, de atendimento. Tem um ponto que eu quero já começar a pilotar ali com o meu time, que é dentro da própria TI, né? De como a gente consegue criar ou fazer alguns mecanismos que nos permitam usar o capital humano intelectual que a gente tem para tarefas mais nobres, né? Então, tem alguns pilotinhos ali que a gente está começando, mas sendo bem transparente, a gente ainda está muito tímido nisso até o último quarto desse ano, tá? Mas olhando para o futuro, sim, a gente está pensando muito nessa questão de, dentro da própria personificação,
modelos, né, que nos ajudem na tomada de decisão, ou até questões ali principalmente na jornada de sinistro, na jornada do call center, no atendimento. Então, a gente, como grupo, está separando dentro daquele percentual de inovação algumas iniciativas internas, mas a gente tem certeza que para o futuro a gente vai ter que escolher muito adequadamente o que é o hype e o que de fato vai acontecer, né? Porque tem toda uma orquestração também por trás que ela tem que estar bem estruturada a nível de dados, de informação, de modelos. A então, governança, né? A governança das IAs, também acho que realmente é importante. Seja um ponto... E tem um ponto relevante que a gente discutiu, que é assim, ter um olhar muito preciso para essa, vou chamar de curadoria, mas só para fazer um paralelo com algo mais parecido, que é como que a gente garante que determinados vieses não façam parte disso, né? Sim. Porque isso é um ponto que é um desafio, né? Porque quando você passa por um processo de automatização de decisões, mesmo assim a gente imagina que vai ter a presença do humano ali, apoiando, validando, checando, até para garantir que aquilo represente o que você é como companhia, né? A gente tem visto alguns exemplos aí meio... que não foram tão bem sucedidos de vieses que aparecem e você diz, não, mas peraí, tem um exemplo que aconteceu recentemente na mídia que você diz, pô, estamos mudando a história, né? O que a IA propôs ali, para quem conhece de história sabe que não é bem assim. Então, não aconteceu isso, né? Não foi bem assim. Então, assim, eu acredito que a gente vai começar uma jornada mais célere nesse tema já a partir do final do ano. Legal. E assim, eu fico pensando qual é o limite da IA, né? Hoje, para mim, é algo sem limite. Aí o Paulo tocou nessa questão da governança, né? Eu acho que se não existir uma governança, a gente pode acabar passando do limite, né? Digamos assim. O que você entende por isso? Porque é exatamente isso. Hoje a gente já tem inteligências artificiais que reproduzem fotos e você não sabe se é uma inteligência artificial ou se é uma foto real. Sim. Reproduzem a voz, reproduzem uma série de coisas que alteram a realidade, né? Então, se não tiver uma regulação, não tiver uma governança, a gente vai acabar passando do ponto. Né? Esse é o ponto, entendeu? Da gente ter um olhar muito, muito claro do vieses de governança, de entender o quanto que está sendo produzido reflete o que de fato é realidade. E não apenas isso, é chegar um momento da gente também entender que se isso não for muito bem organizado, você acaba se perdendo. Vou dar um exemplo. Pega a RPA, né? Um monte de empresas, na época, um monte de questões de RPA. Se você não tem um monitoramento adequado, se você não tem ali uma governança adequada, você começa a criar coisas que de repente estão ali te representando como companhia na ponta que você nem sabe que existe. Ou que você deixa alguém ali sem um serviço que você não está monitorando, que você não sabe nem que isso gerou um impacto. Então, traz um risco, né? Traz um risco desnecessário. Então, eu vejo que na parte da IA, guardadas as devidas proporções, a gente tem que ter isso bem, bem estruturado. Por isso que eu acredito que, pelo menos no nosso caso, a gente tem que ter esse olhar assim, bem realista no que eu quero apostar, em vez de abrir um monte de frentes, focar naquilo, testar, prototipar, entender, ver o quanto aquilo vai fazer de diferença, o quanto aquilo casa com o nosso jeito de ser e a partir dali atuar. Mas para mim, governança é fundamental. Eu vejo que nesse tema da IA, né, a gente tem, principalmente como a área de tecnologia, tem uma missão muito importante, né, que são assim, resumindo, 3 raias, né? A raia de quais são as soluções de IA que minha área de negócio, as áreas não TI estão utilizando, quais são as IAs que eu vou usar, né? Então pensando assim como produto, como serviço, né? O que eu posso beber dessa fonte externa, quais são as IAs que eu vou usar dentro da companhia. Isso aí. E quais são as IAs que o meu laboratório de inovação, o meu time de inovação vai experimentar para ver o hype, né? Que a gente estava comentando agora há pouco, né? Então são 3 estratégias completamente diferentes, né? A IA que eu estou usando interna tem que estar aderente à minha política interna, né? Tudo que eu tenho de LGPD, etc, né?
Lá Aí vem ele falar disso de novo. Eu tô sentindo que ele tá me cutucando. O marketing sempre vem com os desafios pra gente aí. E daí a questão dos serviços externos, né? Então, eu ter a segurança que eu tô utilizando serviços que, além de atender a minha política, também são seguros, não vão trazer nenhum tipo de exposição. E daí, a parte de inovação, né? Tipo, um ambiente mais livre, né? Então, falando, já volta a arquitetura corporativa aqui, vou criar uma sandbox para essa galera possa testar coisas, né? Pilotar sem medo, obviamente. Tem que ter uma monitoração, né? Tem que ter um certo nível de controle, mas, cara, vou deixar essa turma experimentar, né? Porque eu tô ali no ambiente que eu tô acompanhando de perto, eu sei que eles vão poder dar uma brincada ali e vão trazer esses insights para a minha companhia. Depois eles podem entrar para um funil, né? E daí entra uma espécie de framework ali onde essa solução está homologada pela companhia. Quem vai beber dessa fonte é o meu time interno, né? Ou essa startup, esses serviços aqui estão homologados, atendem, né, os requisitos que a gente deseja. Também podemos plugar, de novo, né? Na linha que você falou, até achei super interessante, né? Ter uma visão muito clara do que é core, né? Então, aonde eu vou investir os meus recursos, não só de pessoas, como de tecnologia, né? E o que eu posso delegar, né? Porque hoje a gente tem um cardápio aí de produtos e serviços que, por vezes, eu sou uma seguradora, talvez não faça sentido eu cuidar desses componentes satélites, né? Ter um serviço de autenticação, um IDP lá, alguma coisa assim. Eu preciso ter um time cuidando disso ou eu posso delegar para algum serviço, né? Então, essa tomada de decisão, daí no final, vai acabar simplificando as arquiteturas, né? E, por vezes, no momento que vocês estão também, né, seja uma escolha importante, né? Porque vou pegar o meu time e vou trazer para onde eu sei, para onde o meu negócio, né, é reconhecidamente competitivo, é onde eu faço... onde eu tenho meus melhores profissionais, onde eu realmente me destaco como negócio, né? Onde você vai fazer a diferença, né? Então, isso, nesse aspecto, eu entendo que a gente também tem oportunidade de fazer algumas experimentações. Você pega ali alguns cases que a IA também está sendo usada para migrações, para questões ali de até histórico para atendimento de chamado. Ou seja, é um campo ali que você pode usar, mas é muito nesse olhar, sabe? De dizer assim, legal, isso daqui que ele entra para fazer um trabalho que eu vou acabar ganhando em escala, em agilidade e até em padronização e tudo. Ao mesmo tempo, eu consigo usar o time para me ajudar a desenvolver aquilo que vai ser o diferencial para a marca, para a companhia, para o mercado. Então, eu acredito que isso vai coexistir. Não tem, surgiu muito esse tema de como vocês imaginam no futuro, não vai ter, mas não, eu entendo que vai coexistir. É chegar no ponto ali de equilíbrio, né? É isso, a IA ela não vai roubar nosso emprego, e sim o nosso trabalho, né? Trabalho braçal. Olha o marketing aí, ó. Boa! O trabalho braçal a gente transfere e o intelectual, né? Não tem como. Até porque se a gente fala de Gen AI, ela funciona com base em dados, em informações, com base no que ela aprende, e ela aprende com alguém, né? Sim. Ela aprende com os dados que são gerados por nós, né? Então, não tem muito mistério em relação a isso, né? Eu acho que o ponto interessante é que isso dá uma série de possibilidades de voltar para o cliente como possibilidades. Então, você falou, por exemplo, para atender chamados. Então, você consegue identificar padrões. A IA consegue fazer esse papel que talvez um humano teria que fazer, de identificar todos os padrões de chamados, de sinistros, etc., e de soluções. Então, ela consegue compilar e devolver, olha, com base, né, o que seria um conhecimento empírico passa a ser um conhecimento baseado em dados, né? Eu acho que a IA ela tem um papel interessante nisso, né? Por exemplo, tem uma coisa que a gente estava conversando aqui fora mais cedo, né? No nosso próprio trabalho, né? Até como a MJV, por exemplo, a gente usa muito do artifício da prototipagem, né? Vamos testar antes, vamos fazer pequeno, vamos testar, vamos ver o valor e aí sim a gente desenvolve e parte para o que tem que ser feito, né? De uma maneira já mais assertiva, né? Cara, a gente já faz, por exemplo, já cria personas sintéticas, né? A gente, para chegar até o nível de protótipo, até antes, né? Para chegar lá ou testar o próprio protótipo, a gente precisa falar com pessoas, né? Testar efetivamente, né? Com pessoas. Usuários finais, enfim, partícipes ali daquele processo.
E você já consegue fazer isso com o artifício da IA. Olha que louco, né? Acho que você cria esse público, né? Tipo, eu quero falar com pessoas, testar o meu produto com pessoas da classe A, moradores da Zona Sul, de tanta, né, faixa etária, né, XAY e não sei o quê. E você cria esses padrões, né, na IA. Você entrevista essas personas sintéticas na IA, elas vão te responder, né, sem vieses ali, né, sem o emocional, talvez, da pessoa, que talvez, né, responda dado algum momento, ou passou por um momento naquele dia específico, e aí isso já mudou um pouco, né, a forma como ela coloca e traz alguns pontos, e aí são os vieses. E você elimina isso tudo e tem ali respostas. Caramba, e olha o quanto isso, né, de repente você faz um processo, sei lá, em 2 semanas, né, 15 dias, um sprint ali, e você antecipa isso, sei lá, para 2 horas, 4 horas. Olha o nível de resposta que você tem, olha o novo time to market, né, chegando, a nova realidade desse novo time to market, soluções testadas, né? Olha o quanto isso pode trazer de benefício para todo mundo. É os limites, né, Cleber? Sim. Não, é isso. Estão céu é o sendo testados limite. ainda, né? Hã? Os limites estão sendo testados. Estão sendo testados, é o limite. verdade. Com certeza. Por enquanto a gente está sem limite, Muito digamos bom. assim. Bom, acho que finalizamos por aqui, né? Eu acho que foi muito bom ouvir você. Obrigada. Foi uma Vanessa, aula. Foi Maravilhosa. muito esclarecedor, né? A gente aprendeu bastante. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também. Muito bom poder contar com a sua experiência, contar com a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui, um ambiente super acolhedor. Isso é muito bom, a gente se sente em casa, então ajuda muito. Então, Essa é a ideia. agradeço o convite, que bom que a gente conseguiu mostrar, falar um pouquinho mais do que a gente está fazendo e agradeço de novo aí a oportunidade. Viu? Muito bom, Van. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Obrigada a Obrigado, todos. Paulo. Obrigado e parabéns. Muito Força parabéns. Eu sei que Sim. Força. Pois é, muito bom. Que a força esteja, né, Que a comigo. força esteja com Com você, você, minha verdade. amiga. Muito bom. Verdade. Está dormindo bem? Sim, Tá. você sabe que isso é só um parênteses. Eu falo muito com os meus pais, né, essa questão do momento, do trabalho, tudo. Eu falo, olha, eu tenho uma sorte que eu não tenho insônia. Tinha Nossa, todos os que motivos bom. para ter, mas eu deito e eu durmo assim, que é uma beleza. Então, Ó, que isso beleza. estando controlado, tá É tudo verdade. bem. Sono Tem um reparador. time, né, Van? E tem um time, Tem, né? tem, Muito com bom certeza. tocando, né? Todos Contigo eles- esse barco. É isso Todos aí. eles meus Estão aqui xodós. fora, que não dá pra gente Tem um mostrar, pessoal né? aí Tem fora, uma é. parte aqui É. vibrando Tem. aqui. Né? Não, eu falei hoje no nosso grupo Ah. ali dos gestores, falei, gente, eu vou estar lá, eu espero representar vocês à altura. Olha a responsabilidade que eu tenho aqui, hein? Muito Mas bom. Acho que fez com louvor. representou. Maravilhoso. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, gente. Bom, esse foi mais um episódio do Mindcraft, diretamente da Febrabantec, com Vanessa Bustamante, CIO do Grupo HDI. Vejo vocês no próximo episódio.